10 anos depois, eu estava começando a ir à igreja e tal, e o pastor nessa época era uma figura muito curiosa, que ele era um médico, um pediatra muito famoso na cidade, um doutorado nos Estados Unidos, mas era também um líder lá da igreja. Eu falei, cara, então tem gente que não é analfabeta que vai à igreja, né? Porque ele pode ser tudo, menos ignorante. E esse cara era muito, apesar da base científica, ele era muito espiritual. Um cara que orava assim a manhã inteira. Eu vi uma pessoa e falava, ó, sua mãe, quando você era pequeno, né, ela te agrediu, por isso você tem essa marca aqui. Então ele falava a vida da pessoa inteira olhando assim, sem nunca ter visto. E quando eu olhei aquilo, eu falei, caramba, mas esse cara é professor da Universidade Federal Fluminense, onde eu fiz meu doutorado em linguística. O cara é um médico dos mais famosos da cidade. É um homem da ciência. E fica falando a vida íntima das pessoas. De onde que vem isso? Como é que explica isso? E aquilo me gerou uma curiosidade. Eu falei, como é que esse cara pode conciliar essa visão médica e científica com essa vida louca que ele tem, né? E aquilo ali me gerou uma curiosidade muito grande, que eu sempre gostei muito de ciência, mas sempre tive essa curiosidade do espiritual. E ali eu fui fisgado. Isso ali em Itaipu, em Niterói, né? Inclusive, onde é que era a praia que você frequentava? Icaraí. Ah, Icaraí mesmo? Então, eu morava mais na região oceânica lá, né? Nas praias ali, mais pra cima. Então, foi ali que eu comecei, aquelas coisas que eu via, experimentava, eu comecei a tentar meio que entender. Aí fui recebendo esse chamado, assim, né? Sua missão é trazer a luz, falar de Deus para as pessoas, né? Libertar os cativos e tal. Falei, então é isso, né? Por isso que eu vi esse negócio, porque já tinha uma galera do outro time que tava tentando me atormentar para me atrapalhar, né? Me tirar do foco, né? Então foi assim que eu fui recrutado, né? Que eu chamo lá em Niterói, né? Desde criança eu sinto a minha bisavó era uma das líderes da Rosa Cruz lá no Rio, né? Chamava Odete ela. Meu avô era maçom. E quando eu nasci, pegou fogo no hospital. E aí a minha bisavó falou, isso é o sinal do batismo com o Espírito Santo. Então acho que já tinha alguma coisa estranha acontecendo ali. Meu pai tá até aí, né? Ele não viu o parto, que ele teve que apagar o incêndio do hospital, né? E aí minha bisavó meio que soltou uma profecia, né? E ela não era cristã, ela era Rosa Cruz, bem esotérica. E ela falou, isso aí é o batismo com o Espírito Santo. Aí minha mãe depois me contou isso, né? Eu falei, caramba, será que tem a ver, né? Eu não sei, foi mais ou menos assim que eu fui sendo recrutado, né? Outra coisa também que foi assim um insight também, que caíram muitas fichas, né? Foi quando me pediram para dar um curso sobre o Templo de Salomão. Aí eu mergulhei num estudo sobre isso, e aí eu falei, caramba, hein? Isso aqui dá pano pra manga, hein? Aí você vai estudar as sociedades secretas, né? O ocultismo e tal. Eu falei, agora eu tô entendendo essa simbologia egípcia que a gente vê em tudo quanto é lugar, né? Aí fui estudar as chaves de Salomão, Goécia, essas coisas. Então aí eu comecei a entender os dois lados da moeda, ou os vários lados da moeda, né? Que são vários times jogando no mesmo campeonato, né? Cada um com seu interesse. Você sabe o que é Goécia? Sabe o que é Goécia aí que ele falou? Goécia ou Goétia, tanto faz. O que é? Vou deixar ele explicar aí. Tem estudo de demônios? Tem a teurgia que se chama magia charmosa e tem o outro lado que mais obscuro. Mais obscura. Mas seria o quê? Estudo de... Não, a Goétia é um capítulo de estudo dessas... chamada magia negra, entre aspas. A magia complicada, a magia mais... Ela tem um começo? Envolve uns comprometimentos. Exatamente. Nesse sentido. Por isso que eu falo que a maioria das coisas que eu gostaria de conversar com ele não dá pra falar aqui, porque é negócio heavy metal, né? Então, mas que época que começa esse estudo? Tem o início da Goétia ou não? Eles vão dizer que foi com o rei Salomão, né? Salomão acho que codificou, né? As chaves maiores. Tem interpretações mais recentes, mas tudo repousa exatamente nos termos. Mas eu creio que havia... vou perguntar a sua opinião. A Goécia e apesar da Cabalá na história vir um pouco antes, mas não remonta ao Egito, ao deus Tote, né? Ao baralho de Tote. Não tem esse vínculo? Rapaz, o mistério por trás disso tudo, ele é muito profundo. Sim. Perigoso, né?
chega a ser perigoso. É um jogo perigoso, mas assim, na hora que você vai se envolver com certas entidades que vão exigir certos compromissos de você que, né? Sempre tem uma troca. Você entregar teu filho e tal, né? É mesmo? é complicado. Ou o filho dos outros. Ah, tá. Na hora que você vai rastrear cada mistério oracular, você pega as runas, você pega o I Ching, você pega a teurgia, você pega o tarô, seja lá o que você quiser pegar, o rastreamento disso para o passado, você chega naquilo que hoje a gente chama de mitologias diversas, né? São lendas, não é algo que se estabelece com o carimbo do academicismo, então fica sempre algo meio solto. Né? Mas assim, eu já estudei um pouco ou muito disso tudo aí e tudo é muito complicado. Não há beleza no processo, há um desespero por trás de todos esses mistérios oraculares de seres tentando entender a vida deles. Nós humanos nem existimos na época em que isso começou a ser movimentado. Primitivos? Não é seres primitivos. Digamos, Odin, que não é Odin seria um ser lendário, um deus lógico, né? de um universo vizinho, um ser, vamos assim dizer, extrafísico, tá? E Odin é que teria sido o primeiro iniciador dessa tentativa de se buscar conhecimento, buscar níveis de compreensão. E cada runa, que é cada símbolo, entre aspas, hoje chamado de sagrado, mas não tem nada de sagrado, que começou a ser trabalhado pelos antigos Aesir e Vanir, que são duas etnias narradas no âmbito da mitologia nórdica, dizem que daqui surge todo um conhecimento, que quando os humanos surgiram, isso foi repassado para os humanos, mas é repassado com o objetivo de dominação dos humanos. E por isso que os humanos foram levados a chamar de deuses essas figuras, quando de Deus eles nada têm. Aí entra esse lado perverso, como o Daniel estava dizendo, de você, como é um deus, Javé chegou para Abraão e disse: mata teu filho. É isso, cara. Mata teu filho em homenagem a mim, blá, blá. Ou seja, são coisas tão absurdas, são coisas tão pesadas, que realmente fica difícil tratar desse assunto, como o Daniel está dizendo. De forma... Até no caso de Abraão, eu na minha leitura, né, eu gosto muito quando você fala das fofocas espirituais, né? Porque você fala assim, eu não tenho certeza, né? São as fofocas que estão chegando. Então, eu sou adepto de uma fofoca que, como o Abraão vinha de Ur dos Caldeus e ali tinha essa prática de sacrifício do filho, Deus queria fazer um teste com ele para ver se ele ia se submeter com isso. Até o ponto que, quando Isaac pergunta para ele, ô pai, cadê o cordeiro pra gente sacrificar? Aí, em vez do pai falar, hoje o cordeiro é você. Aí o filho fala, mas vista-se com essa pelezinha. Bota essa roupinha aqui. Né? Eu tenho uma notícia boa e uma ruim. É verdade. Então, assim, tem um detalhe que eu acho interessante na narrativa ali no Gênesis, que ele fala assim, Deus proverá. Então, aí depois, Abraão fica conhecido como o pai da fé. Por quê? Porque ele creu que Deus não ia fazer aquilo, que Deus ia dar uma provisão, né? E ele usa até essa expressão Jeová Jireh, que a gente chama, né? Que é o Deus da provisão. E aí, quando ele vai sacrificar, ele pensando, caramba, não vai prover não? Aí Deus apresenta o cordeiro que estava ali preso nos arbustos, e isso seria um prenúncio de Jesus como esse cordeiro de Deus, né? Que vai tirar o pecado do mundo. E aí ele tá ensinando a humanidade, ó, os outros deuses gostam de sacrificar o filho. Eu não gosto, eu não vou pedir o seu filho, eu vou sacrificar o meu filho em favor da humanidade. Então eu leio essa história, dentro dessa fofoca aí que me contaram, como se fosse esse prenúncio do Cristo e Deus testando Abraão para ver se ele realmente ia acreditar que Deus não era um devorador de criancinhas como os demais, né? Como Moloque e os outros, né? O que você acha disso? É outra fofoca, a minha né? Visão passa por um caminho muito desagradável frente a esse aspecto agradável que você coloca, essa teologia da religião, que, entre aspas, tenta, na minha lógica, né, transformar aquilo que é desagradável em aceitável aos nossos olhos, para poder compor uma estrutura de fé. Eu respeito, tá? Mas não ratifico, e não é exatamente isso que eu
consigo anotar nos meus apontamentos e reflexões como sendo aquilo que eu penso que possa ser. E o que é que eu penso que possa ser? É algo totalmente diferente. Sim, então, sim. Mas assim, certeza, zero. É só... Né? Mas você nunca teve, assim, a experiência ou a tentativa de acessar os registros acásticos e tentar pegar tirar a fofoca e a espuma e acessar a informação que está ali no blockchain espiritual? Daniel, até os meus 27 anos eu era o homem mais corajoso e destemido da face da Terra. Eu, obviamente, queria descobrir muitas coisas, todos os sonhos, todas as buscas, né? Mas o problema é que quando eu comecei a, entre aspas, descobrir ou encontrar, ou seja lá o que for, nada era agradável. Esse é o meu problema. Nada Mas era porque agradável. você entrava em choque com a vontade dessas entidades? Também, mas porque aquilo que eu percebi, eles diziam, isso aqui é ouro. Um exemplo, eu Sei, olhava sei. e dizia, desculpa, isso não é ouro. Você tá me enganando. Tipo, Abraão, mata teu filho, né? Você pode ver isso como sendo uma estupidez total, Sim. mas aí, escutando o que você fala, não, é porque... teste. É um teste, mas ainda sendo um teste, isso é digno. Entendi. Como é que a gente pode ter um conceito sobre um Deus que faz um teste que desrespeita a condição da dignidade humana, porque Abraão sofreu pacas Sim, durante com um bom certeza. tempo, mato, não mato, mato, não mato. É. E o pior, ele decidiu matar. E só não matou, segundo a própria história, porque Javé enviou o anjo um anjo. interrompeu. Ou seja, isso é muito violento Sim. no sentido de reduzir o ser humano a importância zero. Eu me fio Você pega ali o Antigo Testamento, você vai ver que Deus sempre condena o sacrifício humano. Quem entrega o filho, chama de abominação. Se você olhar só... O Deus da Bíblia partindo que é o Javé que tá Exatamente, falando. a questão da mitologia judaico-cristã, o assunto se encerra exatamente nos termos em que você colocou. Mas se você vai estudar todas as ancestralidades que estão disponíveis, a gente vai entender que o Javé é o mesmo Alá dos islâmicos que surgiria depois, mas antes do Javé surgir, ou paralelo a isso, tem o Brahma Tá. hindu, que é o mesmo Javé. Eu não sei se a gente pode São falar equivalências, disso. né? Assim, em religião comparada, né? Mas assim, na hora que você pega toda aquela estrutura da descendência de Adão, Sete, Sim. Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, quando você chega em Noé, você tem 3 filhos. Sem Cã e Jafé. Shem e Cã. Via Shem, você tem Salé, Farxad, Eber. Quando Éber da origem hebreus, né? Exatamente. Quando Faleg, filho de Eber, diz, pai, eu não vou honrar o Deus dos nossos ancestrais, Javé fica pé da vida com o comportamento de Faleg, como já havia ficado com o comportamento de Sete, filho de Adão e Eva. Tanto que a própria Bíblia diz que o primeiro a louvar Javé não foi Sete, foi Enos, ou seja, o terceiro na sequência. Tá? Quando Faleg diz a Eber que não vai honrar Javé, esse Javé aparece para Gomer, que é filho de Jafé, um dos outros filhos de Noé. Esse e Gomer conteúdo- é o pai dos arianos. Tá onde esse... É do livro de Enoque? Você tira isso ou não? Não, isso de onde? aqui é você estudando as mitologias Tem que comparadas. montar o quebra-cabeça. Onde é que eu fui descobrir isso? Salvo engano meu, eu estava estudando o livro de Veles. Tá. Veles é mitologia eslava. Veles, muito provavelmente Odin. Sim. E na Se eu não estou enganado, Odin gostava de sacrifício humano, né? Bor, Thor, Odin. ele se auto-sacrificou para conseguir conhecimento e depois entrou nessa, Ele arranca o olho, mas né? por uma questão de alquimia. Então, assim, a mitologia eslava chama o universo vizinho de Prav e o nosso universo de Yav. E o Tártaro seria o Nav. E Pravda em russo deve ter a ver com isso, né? Que é verdade em russo. Né? Então, ter a ver. aqui há uma referência de que Ário, o pai dos eslavos, descende de Gomer, o primo de Gomer, entendi. pai dos arianos. Sim. Eslavo e arianos são etnias distintas. Então, nesse ponto... Mas se não você... seria da descendência de... Desculpa interromper. Da descendência de Jafé, que Sim, dá origem... os dois. Não é... Porque essa Gomer é da descendência de Sem. Não, Não? Gomer é de Jafé. Ah, de Jafé. Então tá bom. Então entendi. Desculpa que eu tinha... Esse é o problema. Tá. Talvez
Jafé dá origem aos europeus e tal. Europeus e asiáticos. Sim. Então, Gomer, Tá. quando o ser que aparecia para a descendência de Sem, que no caso é Eber, Faleg, Tá. e o nome é Yavé, Javé, o que Sim. seja, para Gomer, Goma. aqui surgiu o nome Brahma, Entendi. entendeu? É. Ou seja, Brahma, E aí tá a conexão entre os indianos e os arianos, e tem a suástica, inclusive, o pessoal não entende isso. Quando Os Brahma- iranianos também, né? quando Brahma persa. aparece para Gomer, Uhum. aqui surge a religião bramânica, Sim. os Árias, aqui surgem os Vedas. Aí, tempos depois, Brahma, o mesmo Javé, leva ou promove as invasões indo-europeias, fazendo com que os Árias saíssem ali entre o Mar Negro e o Mar Cáspio e fossem lá para onde estavam os Dravidianos, que são os ancestrais da Índia, e impusessem aos Dravidianos a cultura ária. Uhum. Aí a mitologia torna-se ariana hindu, porque começa... Mas por que Brahma fez isso? Para disputar a devoção dos hindus que estava sendo dominada por Krishna. Olhe bem. Quando ele não consegue isso, por quê? Porque quando Brahma, que é o mesmo Javé, tá? Sim. Quando Brahma percebe que dos 5.000 templos que existiam na Índia, que louvavam a ele, e quando Krishna surge, rouba de Brahma todos esses templos, hoje só tem um que ainda homenageia Brahma, o resto todo tornou-se devoto de Krishna, porque Krishna disse para Brahma, eu sou maior que você. Sim. Então, assim, aí Brahma largou tudo que fez entre os arianos, voltou a pegar na Oriente. genealogia de Shem, quem? No tempo de Abraão. Aí Tá. foi quando você falou, Abraão vinha De Ur dos Caldeus. dos caldeus, blá, blá, blá. Ou seja, então nós estamos vendo aqui um mesmo ser, Sim. na descendência da genética que ele protegeu desde Adão, mas que se bifurcou na época de Noé. Sim. Ele tentou, não na de Cã, porque era o filho amaldiçoado. Então, Que mas deu a de origem a Jafé e Canaã, na né, de os Shem. cananeus. Exatamente. Então, essa confusão que a gente vê no mundo hoje, dos arianos dizerem, eu sou um povo escolhido. Aos judeus dizem, eu também sou. É a suástica versão indiana, É a né? versão indiana, né? É, que tá em Exato. pezinha, não tá caída. Tá inclinado em Faz movimento. Aí, para complicar tudo, esse mesmo ser que já havia sido conhecido como Brahma entre os arianos, Javé entre os judeus, se apresenta aos árabes como Alá, ainda funda o Islã. Então nós estamos falando, e o próprio Alá dizia, eu sou o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então, assim, olhando do ângulo que eu observo, Sim, sim. ok, a gente vê uma confusa situação em que, se isso for verdade, esse ser que nós entendemos como sendo o Deus bíblico, ele é tremendamente responsável pelo estado de coisas Sim. que nós vivemos aqui na Terra, de árabe odiando judeu, judeu odiando árabe, de ariano tentando ser o que Hitler pensou, queria uma raça ser, superior. raça superior, tudo... Ninguém naquela época do Hitler imaginava que iraniano e indiano também era ariano. Era Exatamente. uma confusão. Fala, pô, peraí. Então, assim, Não faz sentido. Então, nesse contexto, eu não tenho a figura do Deus bíblico, Sim. né? E é isso que eu relato nos livros Sim, e sim, palestras eu que eu conheço. faço, como sendo alguém que recebe de mim o meu aplauso, o meu reconhecimento. Ao Sim. contrário, eu observo aquilo tudo com uma lamentação muito grande. Sim. Você fala muito da como o mundo foi criado, né? A Batalha dos Deuses e tal. Eu vou contar uma historinha que eu tava pensando mais cedo, que tem a ver com uma reforma que eu tô fazendo na minha casa, e vou colocar isso como se fosse uma metáfora da criação do mundo, e vou perguntar a sua opinião depois. Pode ser, Vilela? Pode, claro. Tô meio que atropelando, Relaxa. dando de entrevistador aqui. Vamos lá. Então, eu sou dono de um imóvel lá em Niterói. Comprei uma casa abandonada lá, tava cheio de morcego, rato, tudo. E aí comprei e tô reformando já há alguns anos, né? Eu sou o dono da obra. Eu comprei, aquele terreno é meu. Aí eu contratei um arquiteto, que na verdade são dois arquitetos. Eu vou falar um arquiteto para ficar mais parecido com o que a maçonaria fala do grande arquiteto do universo. Só para dar uma moral pra Isa e a Clara, que são as arquitetas, né? Pra não falar, ué, que história é essa de arquiteto? Somos duas meninas? Então vamos supor, contratei um arquiteto. Montei um projeto. Apresentei esse projeto pro meu amigo Rossini, que é o empreiteiro. E o Rossini, contratado, trabalhando junto com as arquitetas, colocou um encarregado da obra e contratou os peões de obra. E a obra tá rolando. Eu sou o dono da obra.
Aí tem o arquiteto, e tem o empreiteiro, e tem o encarregado, e tem os peões. Só quem manda na obra sou eu, foi eu que contratei. Aí vamos supor que, e isso é fato, a obra está em Niterói, eu moro em São Paulo. Eu sempre vou lá e olho para ver se o que está sendo feito está de acordo com o projeto e com o que eu quero. Às vezes a gente chega, eu e minha esposa chegamos lá e falamos, isso aqui não era assim, tinha uma janela aqui, cadê? Ah, mas não tá no projeto. Eu falo, tá no projeto aqui, ó. Ih, rapaz, desculpa. Ok. Aí vamos supor que um dia eu chego lá na obra e tá tudo diferente. Aí eu falo, o que tá acontecendo? Não, a gente vai fazer do nosso jeito agora. Eu vou falar, não, então vou ter que demitir vocês. Aí começa o quê? Uma briga, uma lide, né? Uma confusão. Aí eles falam, não, mas a gente tomou posse do teu terreno. A gente pegou um uso capião, que você ficou muito tempo longe e agora essa propriedade é nossa. Eu falei, não, vou chamar meus advogados, vocês estão demitidos. Aí eles saem dessa obra dizendo que eu sou o líder usurpador que cada hora fala uma coisa, que tinha um projeto, e eles seguiram o projeto, mas eu inventei mudança no projeto, e eles começam uma campanha de difamação contra mim, dizendo que eu sou um patrão horroroso, esquizofrênico, que cada hora eu quero uma coisa e não sigo o projeto original. Eu imagino que o Criador, independente do nome que for, prefiro nem usar Yahvé, porque na Bíblia, quando Moisés fala qual que é o seu nome, ele fala Erie, Asher Erie, né? Eu sou o que eu sou. Tem relação com a palavra hebraica Yahweh, né? Que é o Yahvé, mas pode não ter. Então esse ser criador, para mim, a confusão que aconteceu foi essa. Ele contratou um arquiteto, o arquiteto botou um empreiteiro, botou um encarregado, botou um monte de peão, e eles começaram, você fala muito que eles encontraram um defeito na obra, né? Então eles não, na minha leitura, eles não apenas encontraram um defeito na obra, mas eles encontraram, além do defeito, uma oportunidade de fazer um uso capião naquela obra e ficar com a obra para eles. E isso só colaria para a plateia, né, para a mídia, e vão falar, Daniel é uma pessoa pública, a gente vai precisar difamar o Daniel, porque ele tem mais de 1 milhão de seguidores, ele vai nos difamar, vamos difamá-lo antes. E aí eu me encontro nessa situação, falo, caramba, esses caras estão conspirando a assumir o controle da minha obra, fizeram o uso capião, arrumaram advogado, estão dizendo que a obra é deles, e estão criando uma difamação, um assassinato de reputação. Eu creio que a realidade do mundo criado é semelhante a isso. O criador, ele fez a obra, colocou um engenheiro, um empreiteiro e tal, independente de qual o nome dessas figuras, não vou usar Lúcifer, nem Satanás, nem Samael, nem nada disso. Eu creio que aconteceu isso independente de quem é quem e qual é o nome de quem. Uhum. E virou uma confusão. Cada um querendo assumir a obra. Essa obra. E aí os moradores do condomínio, uma parte fala assim, Daniel tá certo. Outra parte fala, não, os arquitetos estão certos. Porque Daniel não pagou, eles tiveram que botar dinheiro do próprio bolso. Então eles assumiram a obra para eles como pagamento pelos honorários que Daniel não pagou. Aí ficou a confusão do caramba. É igual briga de marido e mulher. Sim. Que assim, a gente discute com a esposa. Você tem uma interpretação, a esposa tem outra, e a vizinha tem outra, o teu amigo tem uma, amigo, não é assim? E aí começa uma única história, ter várias versões que são altamente contraditórias. Eu creio que algo dessa natureza aconteceu.